amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, no nosso projeto maravilhoso Food Factors Essencial, pelo qual eu compartilho os meus conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, em que eu tive uma jornada, uma trajetória em bases técnicas e que eu dou curso Técnica Alimentos. Eu sou técnica em alimentos formada hoje. E eu quero compartilhar isso da forma mais fácil, mais direta e objetiva para todos vocês. Então vem comigo e prepara aí um tempinho pra gente aprender juntos. Lembrando que esses conteúdos, amores, eles não vão ser videoaulas, tá? Esses módulos que eu vou trazer aqui pra vocês desse projeto não vão ser videoaulas como aulas mesmo, né, propriamente ditas. Vai ser algo mais para agregar conhecimento sobre coisas que a gente deve saber acerca da alimentação, da nutrição, dos tipos de alimentos, tá? Das propriedades físicas e químicas dos alimentos. Então não vão ser videoaulas longas. Enfim, vão ser mais curiosidades e revisões daquilo que a gente deve saber para o nosso cotidiano, para a nossa saúde e bem-estar a todo momento. A gente já tem videoaulas aqui do Food Factors Essencial, várias inclusive, só que eu tô fazendo essa nova introdução porque eu vou começar uma sequência de 9 semanas focando, né, em módulos mais completos desse projeto, tá? Até agora a gente viu algumas curiosidades importantes sobre bebidas, sobre frutas, frutos, né? Enfim, algo mais geral. Agora eu quero focar em especificidades, mas não de forma restritiva, tá? A gente vai aí estudar essa pluralidade de coisas voltadas para esse eixo, mas de forma mais organizada. Essa sequência vai até de hoje, né, 21 de novembro, e vai até 16 de janeiro de 2026. Depois a gente vai voltar aí com as curiosidades sobre alimentos no geral, bebidas no geral, enfim. O que vocês pedirem aqui. É claro que eu vou solicitar, né, humildemente, para que vocês curtem já esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, esse vídeo toda segunda, quarta e sexta, sábado e domingo. Segunda, quarta e sexta, às 18 horas, sábado e domingo, às 10 horas. E compartilha com todo mundo. E não se esquece de comentar aqui o que vocês querem olhar, o que vocês querem estudar acerca da nutrição e da alimentação. Lembrando que eu não sou formada em nutrição, eu sei o básico, né, porque eu tenho base técnica, então eu sou técnica na área de alimentos. Mas o que eu puder responder, o que eu puder trazer aqui com domínio pra vocês, eu vou trazer. Então eu peço muito que vocês coloquem sugestões de vídeos aqui para que eu possa planejar e após 16 de janeiro trazer aqui pra vocês, tá? Eu vou anotar tudo. Eu preciso muito dessa contribuição de vocês, porque eu gosto muito de receber dicas e tudo voltado pra isso. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O tema de hoje, como vocês puderam observar na capa deste vídeo, é a alquimia da nutrição, a ciência dos alimentos e suas reações no corpo. Acredito eu que vocês tenham aí pensado imediatamente acerca da bioquímica básica, né? A questão dos carboidratos, proteínas, enfim, lipídios. E deixa eu ver outra coisa aqui que vocês pensaram que a gente pode falar hoje nessa videoaula. Acerca das propriedades físicas, químicas, dos alimentos de forma geral. Um pouquinho das reações dos alimentos. E aí? Quem pensou isso acertou em cheio. A gente vai falar um pouquinho sobre a bioquímica dos alimentos de forma bem direta, tá? É uma forma de revisão. Eu não vou dar uma aula sobre carboidratos, sobre lipídios, sobre proteínas, sobre vitaminas. Não, tá? Eu vou apenas dar uma pincelada, vamos dizer assim, para que a gente possa aí lembrar, né, alguns aspectos importantes acerca de cada um. Vou falar também sobre as propriedades físicas dos alimentos no geral e sobre as suas reações químicas. Bom, vamos começar com as propriedades químicas e físicas dos alimentos, primeiramente com as químicas, que vem falar mais sobre essa parte da composição. E aí o nosso corpo, ele vai escolher a forma como ele vai lidar, de como e quando e o tipo, assim, né, de alimento que ele vai utilizar para determinada função do nosso corpo. Certo? Vamos começar com carboidratos. Os carboidratos são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que vai ter como função vital nos dar energia, né, nos fornecer energia. A gente tem 2 tipos de carboidratos. Os simples, açúcares simples, e açúcares complexos. Os açúcares simples, ai meu Deus, minha dicção, pode ser glicose e frutose, né? E são açúcares mais fáceis de ser absorvidos e imediatamente sendo usados como picos de energia, chegando a picos de energia no nosso corpo, né? Já os complexos, que podem ser amidos e fibras, são quebrados mais lentamente, né? Demora um tempo para fornecer energia estrutural e gradual, de forma gradual no nosso corpo. A fibra, por exemplo, tem uma estrutura complexa que não é digerida. E aí ela vai ser uma auxiliar na nossa saúde intestinal. As proteínas é o conjunto aí de aminoácidos, né? A gente chama de polímeros de aminoácidos, e são essenciais para a construção e reposição e reparo de tecidos do nosso corpo, né? E também para a produção de enzimas, para a questão dos hormônios, para as células imunológicas, toda essa parte estrutural. E por falar em estrutura, sua estrutura crucial é a desnaturação, que é a alteração da estrutura tridimensional aí pelo calor ou pH ácido, né, acidez, como cozinhar um ovo, que vai afetar diretamente a textura e a digestibilidade do alimento. Também a gente tem os lipídios, que são as famosas gordurinhas, né, que ficam aqui armazenadas no nosso corpinho maravilhoso. E são moléculas ricas em energia, como triglicerídeos. São importantes para a absorção de vitaminas lipossolúveis, né, A, D e K,
e funcionam como isolamento e estrutura celular. Podem ser saturadas, insaturadas ou trans, e isso vai afetar a estabilidade aí do nosso, ou ponto de fusão do nosso corpo, e também vai ter essa questão de risco cardiovascular, porque, enfim, não vou entrar nessa parte, senão vai ser muito longo. E a gente tem, por fim, as vitaminas, nessa primeira parte, vitaminas e minerais, que são os compostos orgânicos e inorgânicos, né, que vão atuar como cofatores em reações do nosso corpo, metabólicas, regulando funções celulares do nosso organismo. Agora a gente vai falar sobre as propriedades físicas dos alimentos, tá? Que é a parte estrutural e sensorial. Bom, essas propriedades, elas vão focar na textura, no sabor, tá? Nessa parte sensorial, na cor e na estabilidade dos alimentos de forma nutritiva, certo? Primeiro, um grande ponto a ser destacado é a água, né? O elemento químico H2O, que ela vai ter uma função super vital nessa questão da composição dos alimentos, porque ela vai ter algumas classificações, tá? Dentro do nosso organismo, capazes de desempenhar papéis fundamentais para essa estabilidade aí da nossa saúde voltada para essa parte da nutrição. A gente tem a quantidade de água livre no alimento, que vai afetar drasticamente a estrutura e a conservação. A água atuando como solvente, isso é essencial para o metabolismo microbiano, né? E pode diminuir a questão da desidratação do alimento, ou adição do açúcar, e é o método de conservação também. Aí a gente também tem água ligada, né? Tem outras classificações, mas sobre a água livre, eu tive que mencionar, porque ela vai ser um dano que vai afetar a composição do alimento. Eu tô tentando resumir o máximo possível, porque eu fico aqui pensando nas coisas que eu queria falar muito, mas se eu falar muito, o vídeo vai ficar muito longo, sabe? Então eu tento aqui resumir, eu tento ser mais direta possível, e não focar em outros parâmetros a fim de não estender mais. E a gente também tem as propriedades organolépticas, né, que são é voltado para a cor e para o sabor dos alimentos, e vão desempenhar papéis importantes quanto à dependência de compostos químicos específicos, como os pigmentos, exemplos, antocianinas em frutas roxas e aromatizantes em ésteres em frutas. E a gente tem a textura, que é determinada pela estrutura física das moléculas, exemplo, a rede do glúten no pão, o estado líquido ou sólido da gordura. Agora a gente vai entrar na terceira e última parte do nosso vídeo, né? Eu falei pra vocês que eu ia ser bem mais direta. E é a parte aí das reações dos alimentos no corpo, bioquímica. No corpo, os alimentos vão sofrer reações bioquímicas complexas, conhecidas como metabolismo. Então, essa parte reativa a gente chama de metabolismo, muito bem. Bom, primeiro aspecto, a gente vai revisar a questão da digestão e absorção do alimento. Temos dois pontos. Temos a hidrólise enzimática, que é a quebra por enzimas, né? Quebras das grandes moléculas dos alimentos por enzimas, se tornando em pequenas moléculas. E temos a biodisponibilidade, que vai se referir aí à proporção de um nutriente e do como ele vai poder ser absorvido e utilizado pelo organismo. Um exemplo do primeiro aspecto que eu mencionei aqui, que é sobre a hidrólise, né? Hidrólise está dizendo quebra, hidrólise enzimática, quebra por enzima, é a amilase, que é uma enzima que vai quebrar o amido em glicose. O amido é um açúcar complexo, né? É um carboidrato complexo. E vai ser quebrado em glicose, que é um tipo de açúcar simples, né? Então vai se tornar um açúcar simples. E a protease, que é uma outra enzima, vai quebrar proteínas em aminoácidos. Tanto que a junção de aminoácidos formam as proteínas, certo? Aí a gente chama de polímeros, né? Polímeros de aminoácidos. A forma química do alimento e os componentes da dieta são muito importantes para a questão da biodisponibilidade, que é o segundo aspecto. Por exemplo, a vitamina C melhora a absorção de ferro, certo? A vitamina B12 restaura essa questão do sistema nervoso, né? Da síntese do DNA. Vai ter como é que eu posso dizer? Vai produzir glóbulos vermelhos e vai atuar principalmente no metabolismo energético do nosso organismo. Entre outros exemplos que temos aí, né? Uma pluralidade. Sou evocada com essa palavra. E o último aspecto, né, o último parâmetro que nós vamos aqui revisar são as funções celulares e reações metabólicas, tá? A gente tem três aspectos. A geração de energia, que é o ciclo de Krebs, que é estudado em bioenergética, regulação hormonal e efeito antioxidante dos alimentos. Deixa eu explicar aqui, de uma forma bem resumida pra vocês, sobre o ciclo de Krebs, tá? A glicose, eu vou fazer um vídeo explicando a bioenergética, os três estágios da bioenergética, as três fases aqui pra vocês, um vídeo completíssimo, lá na parte de biologia. Quando a gente for montar a playlist de biologia, que vai ser depois de química, a gente tem agora física, né, toda segunda-feira, até março do ano que vem. Depois a gente vai ter química, e depois a gente vai ter biologia. E aí sim, eu vou falar sobre ciclo de Krebs e glicólise, enfim, sobre essa questão toda de bioenergética. Voltando, a glicose e os ácidos graxos são convertidos em acetil-CoA e entram na cadeia respiratória, liberando ATP, que é a adenosina trifosfato. Trifosfato, isso. A moeda energética da nossa célula. Aí a gente vai ter também a regulação hormonal, que é a glicose no nosso sangue, que vai desencadear a liberação de insulina, que é um hormônio proteico, que vai sinalizar as células para absorverem o açúcar. E o efeito antioxidante, que são os compostos como a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Eu tenho que ler aqui pra poder não...
que se eu for lembrar de tudo, meu Deus. E polifenóis combatem os radicais livres dentro do nosso corpo, que são as moléculas estáveis que causam danos celulares por meio de reações de óxido-redução. Óxido-redução, né? É que essa questão de inox que vocês estudam pro Enem. Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido sobre essas propriedades químicas e físicas dos alimentos, dessa parte da bioquímica e de tudo isso que eu falei da alquimia da nutrição. Na nossa próxima videoaula, né, do Food Fact Essencial, esse projeto que eu tanto amo, que vai me fazer ter essa oportunidade de compartilhar os meus conhecimentos com vocês, o tema vai ser Nutritech, a revolução no seu prato. A gente vai falar sobre a tecnologia dos alimentos na sexta-feira que vem. Vai ser bem legal, também vai ser bem objetivo, porém completo, né, como foi esse aqui. Eu queria ter falado mais coisas, como vocês perceberam ao longo do vídeo. Eu queria ir pra outras ramificações dentro da química de alimentos, porque essa parte aqui foi focada pra química de alimentos. Semana que vem pra tecnologia dos alimentos, e sim a gente vai seguir. Porém eu não podia, porque senão, vocês já sabem aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto muito de falar, e eu tenho que ficar me controlando por meio de resumos, porque senão eu vou desfocar, eu vou lembrar de uma coisa que eu queria falar, eu vou querer explicar, eu vou querer trazer exemplo, e aí eu vou falar tudo, e vai virar uma live, vai virar um podcast ao vivo aqui, ao vivo não, gravado pra vocês, né? Isso aqui é ao vivo pra mim, enfim. Se entenderem aí, eu sou assim, eu falo muito. Aí tem que ter um guia na minha mão como resumo, para que eu não possa desnortear do meu objetivo central, que é trazer vídeos mais diretos, né? Para os meus telespectadores aqui do YouTube, os meus Study Loves favoritos do mundo. Não se esqueçam dos comandos do início do vídeo, coloque aqui nos comentários sugestões, tá? De vídeos que vocês querem que eu traga aqui como módulos para esse projeto maravilhoso a partir da outra semana, né? Depois do dia 16 de janeiro, que a gente vai acabar essa sequência aqui da parte mais aprofundada de alimentos, tá? Enfim, para que eu possa ir desvendar algumas curiosidades dos alimentos pra vocês. Eu amo isso. Beijos e até amanhã com o Med.